A energia é restabelecida quase que totalmente na Espanha e em Portugal após o apagão que atingiu os dois países. Blackout histórico começou ontem de manhã, deixou milhões de pessoas incomunicáveis, paralisou o transporte público, fechou os aeroportos de Madrid e Lisboa. Nas ruas, os motoristas enfrentaram semáforos apagados, o que provocou nó no trânsito, mas não um só, vários, pelas cidades. Além disso, hospitais ficaram sem luz, pessoas presas dentro de elevadores. Houve relatos ainda de interrupção no fornecimento de energia em partes da França, Bélgica e Alemanha. As causas desse apagão ainda são investigadas, mas a operadora da rede elétrica de Portugal disse ter havido um fenômeno atmosférico raro, sem dar muitos detalhes. Na Espanha, a informação é de que a origem do blackout foi uma desconexão no sistema que passa pela França. Mas o primeiro-ministro Pedro Sánchez afirmou que, até o momento, nenhuma possibilidade está descartada. E a gente vai conversar com gente que está lá agora, nesse momento, passando por falta de energia elétrica. A gente ouve essas pessoas antes ou a gente já vai direto pro ao vivo? Os dois estão conosco aqui. Vamos pro vivo, né? Bora? Bora. Uhum. A gente começa conversando então com o Mário Renato Lopes, que está em Cascais, em Portugal. Mário Renato, você já tem energia elétrica aí onde você está? E conta tudo pra gente. Ontem, no horário em que caiu a energia, onde é que você estava, o que você estava fazendo e qual foi a sensação? Bom dia. Boa tarde pra você já? Ainda não, né? Eu estava aqui em casa, bom dia a todos. Caiu por volta das 11 horas da manhã, no começo do jornal de vocês. Rapidamente eu fui para a varanda ver se tinha alguma coisa acontecendo, uma ventania forte, que aqui venta muito, que é praia, mas estava um dia bonito e tal. Aí percebemos que não era uma piscada normal, igual eu estava acostumado em São Paulo, que eu vivi aí também a vida toda, estou aqui há 2 anos. E aí começou as ligações, as pessoas se falando, a corrida para o mercado. Isso é uma situação complicada, porque você começa a ver o medo no rosto das pessoas, cada um reage de uma forma. Os postos de gasolina estavam fechados, porque não tinha energia para as bombas, então todo mundo saiu em busca de abastecimento dos carros e supermercado. Rapidamente, as informações vinham chegando. As primeiras que vieram eram de um ataque cibernético russo, então isso ainda faz com que o medo se instaure ainda mais. Depois veio a notícia de um avião que apaga incêndio, tinha caído numa rede, e foi uma notícia requentada de anos atrás, que aconteceu de fato aqui, mas rapidamente foi resolvido. E depois começou esse jogo de empurra aconteceu na Espanha, aconteceu na França, até que o primeiro-ministro aqui de Portugal disse veementemente que aconteceu na Espanha, um fenômeno atmosférico raro, coisa que foi desmentida, a informação foi desmentida pelo governo também espanhol. Então está esse jogo de empurra para lá, para cá, o que gerou uma curiosidade de perguntar por que a gente depende, por que os países dependem um dos outros e não ficam um pouco mais autônomos e mais seguros em relação a isso, né? Agora essa discussão certamente ganha ainda mais força. Agora, Mário, você falou sobre essa quantidade de fake news circulando, informações falsas, boataria, que nesse momento mais atrapalham do que qualquer outra coisa. A gente teve relatos de supermercados com prateleiras vazias. Você chegou a ver isso também em Cascais? O que você identificou dessa corrida aos supermercados? Por aí também houve? Eu vi, Sheila. Eu fui para uma rede de supermercados grandes aqui. Quando eu entrei, ele estava muito cheio. E eu percebi que eu frequento esse mercado, eles se prepararam muito rápido para isso. Então, tinha uma área central, que geralmente ficam as promoções, e estava repleto de papel higiênico. A área dos enlatados, o corredor estava mais alargado. Então, eles se prepararam rapidamente para isso. O clima as filas estavam muito grandes dentro do supermercado, eles fecharam. Eu estava lá dentro, eles fecharam para, saía um, entrava outro. E realmente era aquele negócio que é curioso, assim, tinha pessoas com 3 carrinhos com água, com galões de 6 litros, que é normal se comprar aqui. E, por exemplo, eu consegui pegar os packs, uns fardos que vinham 6 garrafas de 1,5 litro. Então você via essas pessoas com 4 carrinhos cheios de água e algumas pessoas com 1, 2 garrafas de água. Então essa sensação é muito esquisita, de as pessoas se garantindo, outras não, mas... sim, o mercado ficou com as prateleiras e realmente essas coisas não perecíveis bem vazias. Ô, Mário, isso aconteceu semanas depois de a Comissão Europeia recomendar que todo europeu tivesse em casa o seu kit de emergência, porque o continente vive um momento delicado.
guerra na Ucrânia, possibilidade de tragédias naturais, etc. Ontem, durante a nossa cobertura, a gente não falava no ar, obviamente, mas acho que passava pela cabeça de cada um de nós a pergunta: será que isso não é o começo de algo mais sério, né, na Europa, envolvendo Rússia, Ucrânia, enfim, não sabíamos, mas será que não é apenas, quer dizer, não é mais do que apenas, entre aspas, um blackout geral? Isso passou na cabeça de vocês também? Passa, Megali. É bem assim, eu sou muito tranquilo. Eu sou um cara tranquilo, sossegado, piscou, já volta, etc. Só que você começa a juntar as informações, por exemplo, eu fiquei tranquilo. Aí, de repente, veio na minha cabeça esse comunicado explicando como agir em situações adversas. Aí eu falei com minha esposa que estava na rua, ela, amor, corre para o mercado, abastece, vê o carro como é que tá. Aí você chega no mercado, você vê os olhares das pessoas, no fundo, assim, sabe? Passando com o carrinho, batendo nos outros sem muito perceber. Então, isso tudo, essas questões todas vão gerando realmente uma situação de medo. Eu que sou um cara tranquilo, me vi no meio dessa situação e ela é bem aflitiva, assim. As coisas, os pontos vão se juntando e você, do nada, fica extremamente preocupado e ansioso e nervoso. Ô Mário, muito obrigada, viu, por ajudar a gente a montar as peças, entender o que está acontecendo e a sua percepção, seu sentimento neste momento. Obrigadão, um abraço, boa sorte para vocês por aí. Obrigado a todos, obrigado pela cobertura também. Obrigada, um abraço. E a gente vai fazer uma viagem, então, de Portugal para a Espanha, porque o Gabriel Duarte Macedo, ele mora em Lisboa, mas ele foi para Madrid para acompanhar um grande torneio de tênis, Masters 1000 de Madrid, e chegou na Espanha. Ontem as partidas foram canceladas, né, Gabriel? Conta pra gente como é que foi essa experiência e como é que estão as coisas agora por aí na Espanha. Bom dia pra você. Bom dia, tudo bem? Me ouvem bem? Tudo certo? Perfeitamente. Sim. Bom, então eu moro em Lisboa, como pode comentar, e vim para Madrid só pro Masters 1000. Consegui ver os jogos no domingo, então não foi uma viagem tão perdida assim. Mas logo no começo da manhã, eu cheguei mais ou menos 11 horas no complexo ontem, e consegui ver um jogo. E logo que acabou o jogo, na hora que eu estava descendo as escadas, eu comecei a perceber que as pessoas estavam andando, tava um tumulto meio diferente. E de repente as luzes começaram a apagar, e aí comecei a descer as escadas, e começou a ficar tudo no escuro. E a gente não sabia o que estava acontecendo, se tinha sido algo que foi dentro do complexo, se foi algo geral, se foi na região. A gente até ficou tipo, pô, como é que não tem um gerador aqui ou algo do tipo? Mas fato é que foi uma situação muito atípica. Ainda tinha um pouco de sinal de celular, depois de algumas horas o sinal do celular acabou. Então eu fiquei meio completamente incomunicável aqui, não conseguia falar com ninguém no Brasil, não conseguia falar com ninguém de Portugal. E aí, enfim, consegui algumas informações com o staff ali, mas foi uma situação muito atípica. Nem eles sabiam o que estava acontecendo de verdade. Uhum. E aí, Fato é que eu fiquei até 5 da tarde no complexo, e depois que eles cancelaram o jogo, eu consegui sair. E aí vocês ficaram sem energia elétrica por mais quanto tempo? Em que momento foi restabelecida, Gabriel? A energia voltou aqui em Madrid, no centro de Madrid, mais ou menos às 8 da noite. Então seria mais ou menos 3 da tarde do Brasil. Mas o ponto é, às 5 da tarde, todo mundo no Master, eles decretaram que todos os jogos seriam cancelados de verdade, então não tinha nem como continuar, porque o árbitro de vídeo, ele não poderia ocorrer os jogos sem o árbitro de vídeo. Então eles suspenderam os jogos até às 5 da tarde, e quando viram que realmente a situação estava caótica e não ia voltar, eles cancelaram o evento inteiro. E o ponto principal a cidade estava parada, então não tinha transporte para voltar. Eu tive que voltar andando pro hotel por 2 horas no sol, e a cidade estava completamente caótica, então muito trânsito, fila de ônibus, muita gente andando na rua porque não tinha metrô. Então foi uma situação, parecia um começo de um apocalipse, assim. Quando eu tava andando, eu fiquei assim, nossa, o que tá acontecendo? Era o que eu ia perguntar. Uma situação muito complicada. A Carra Mágica, né? Onde acontecem os jogos, é longe pra bem. Sim. Do centro de Madrid, é uma bela caminhada. É longe. Os jogos continuam hoje, Gabriel? Continuam. Infelizmente não tenho mais ingressos para hoje, mas todos os jogos que iam correr ontem, eles passaram para hoje. Então hoje, aparentemente a situação agora tá normal. Então as lojas estão abertas, o metrô já está aberto também. Eu vou voltar para Lisboa hoje, então eu estava preocupado como é que eu ia para o aeroporto. Importante, inclusive ontem, na hora do caos ali, eu comecei a olhar para voltar para casa, para Lisboa. Falei, bom, eu não sei se eu vou conseguir ficar em Madrid, não sei o que vai acontecer nos próximos dias, então eu falei, bom, preciso voltar para casa de algum jeito.
E aí eu entrei no aplicativo para ver a passagem de ônibus. Eu vi que tava lá, 30 euros em um momento, depois de 15 minutos tava 45. Então até as passagens estavam começando a aumentar já. Então eu fiquei super preocupado porque eu prefiro ficar sem luz em casa do que aqui. Não ia ter hotel, não ia ter, enfim, não ia ter transporte. Então eu fiquei super preocupado como é que esses próximos dias vão ser. E o que Sem eu ia ter que dúvida. conseguir fazer. E você vai de ônibus no final das contas? Não, minha passagem de avião é hoje. Tá. Então eu comprei passagem de ônibus para voltar de madrugada. Mas aí quando normalizou, eu falei, tá bom, vou ficar mais um dia em Madrid. E Eu aí tô aqui você ainda. já verificou em aeroporto, as companhias aéreas, está tudo certinho já tudo retomado? Por enquanto tá tudo normal, tá tudo retomado. Então a partir de ontem, 10 da noite, as coisas começaram a voltar ao normal já. Ô, Gabriel, agora que os brasileiros foram embora, só pra acabar, tá torcendo pra quem? Eu gosto muito do o Zverev, eu vi o jogo dele, eu gosto muito dele. Então tô torcendo pra ele agora no masculino. E a Zabalenka também, consegui ver ela treinando na minha frente, foi sensacional. Ela é muito, muito boa. Pronto, E ela tem valeu a uma torcida viagem. brasileira também, né? Então